Olha, amor, como você não estava entendendo muito bem o conceito de como fazia, eu pensei em a gente dar uns passinhos para trás e tentar resolver os diagramas de uma viga um pouquinho mais simples para você entender o conceito de como é que faz, para depois a gente ir progredindo. Aí eu fiz essa viguinha aqui um pouquinho mais simples, com um carregamento distribuído, uma carguinha concentrada aqui e uma carguinha concentrada aqui no eixo X. Basiquinha. Calculei as reações de apoio, XA ali vai ser igual a 10 kN, aí tem o YB e tem o YA. Calculei as reações de apoio, vamos para o diagrama. Começa aqui pelo diagrama de sócios normais. Desenha aqui a viga. Aqui, ó, a viga é bem simplesinha, começa aqui em A, termina em B. Besteirinha. Aqui em A, eu tenho aqui, né? YA. XB está apontando para aquele lado. Então, XA, essa força de 10 kN está apontando para a direita. Então, a força de reação aqui de XA, ela vai ter que apontar para a esquerda para poder cancelar uma com a outra e a viga ficar em equilíbrio, né? Então, eu tenho um XA aqui e aqui eu tenho YB. Beleza. XA aqui está no sentido negativo. Então, aqui no gráfico, lembra que ele vem invertido. Então, eu vou começar com o sentido positivo. Sobe. XA tem o mesmo valor aqui, ó. Vou ter aqui do lado. XA tem 10 kN. Então, sobe aqui até 10. Ao longo da viga não tem mais nenhuma força em X. Ela vem até o final, até o ponto B. No ponto B tem uma força de 10 kN no sentido positivo. No gráfico vem como negativo. Então, ele vem e desce e vai a zero. Pronto. Fechou. Vou colocar aqui um maisinho. Fechou o diagrama de esforço normal. Vamos agora diagrama de esforço cortante. Desenha a viguinha. Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B. Então, o que é que acontece? Aqui no diagrama de esforço cortante a gente tem que marcar também onde tem carregamento distribuído. Depois do ponto A, até a metade da viga tem um carregamento distribuído. Então, bem aqui até a metade tem um carregamento distribuído. E bem aqui nessa outra metade aqui, nesse outro pedacinho aqui, tem uma carga concentrada. Então, vamos lá. Eu tenho a reação YA. Eu vou começar o meu gráfico de esforço cortante, que, lembrando que analisa as forças em Y, começar pela reação de apoio em Y. Reação de apoio em Y, em A, na verdade, deu 125 kN. Então, vou começar subindo aqui positivo, 125 kN. O que é que acontece agora? Agora, eu vou traçar aqui uma linha que ela vai sair desse ponto A e vai vir até aqui nesse ponto aqui, ó, na metade da viga, que é esse carregamento distribuído. O que é que acontece? Eu estou no ponto A em 125 kN. Depois do ponto A, eu tenho esse carregamento distribuído retangular aqui, com uma área de 50 vezes 3, né, que é a base vezes a altura. Uma área de 150. Eu estou em 125. Se eu tenho aqui, eu estou em 125. 125 menos a área dessa figura, porque ela está descendo. Então, é menos 150, que é a área dessa figura. Eu vou para menos 25, ou seja, bem aqui no meio dessa viga, o meu gráfico vai chegar em menos 25 kN. Agora, vamos traçar a linha. Bem aqui nessa figura, tá vendo aqui que ela tem uma linha reta. Quando a gente vem traçar um carregamento distribuído aqui no gráfico, e esse carregamento distribuído ele tem uma linha reta, ele vem para o gráfico como uma linha inclinada, porque a gente usa o método de integração. Quando a gente integra a fórmula de uma linha reta, ela se transforma numa linha inclinada. Então, eu vou traçar uma linha inclinada aqui, ó, desse ponto até aqui embaixo. Show! Depois que termina o carregamento distribuído, até essa força pontual aqui não tem nenhuma força em Y. Então, no gráfico, aqui fica reto, não tem alteração, porque não tem nenhuma força no eixo Y. Aí chega aqui nesse ponto, eu tenho uma carga descendo de 50 kN. No momento, eu estou aqui em menos 25, né? Ó, menos 25 manteve, menos 25 aqui na calculadora. Eu agora vou descer 50, porque eu tenho uma força negativa de 50 kN. Então, eu ponho aqui menos 50. Vou descer para menos 75. Ou seja, cheguei aqui no gráfico, vim andando aqui. Quando cheguei nesse ponto, desci mais 50. Então, vou descer mais 50, eu vou vir para menos 75 kN. Aqui desse ponto dessa carga concentrada até
essa carga até esse ponto B, não tem mais nenhuma força em Y. Então ele vem reto aqui, ó. E aí quando eu chego aqui em YB, eu vou ter outra carga da reação do ponto B, não é? A reação do ponto B deu quanto? Deu 75 kN. Então eu chego até aqui no ponto B e subo 75. Ou seja, eu estava com 75 e subi para 0. Comecei em 0, terminei em 0. Aí o que que eu faço? Coloco aqui um maisinho nessa área aqui que está positiva. Coloco um menos aqui e um menos aqui. Já para deixar facilitado aqui para o gráfico do momento fletor, eu vou separar em figuras geométricas. Eu tenho aqui 2 triângulos e 2 retângulos. Pronto, agora eu vou para o cálculo do diagrama de momento fletor. A câmera está desfocando, mas eu acho que está dando para entender. Vamos lá. Diagrama de momento fletor. Desenho aqui a viga. Beleza. Estou desenhando com a mão só porque eu estou segurando o celular e ficou meio torto. Mas acho que deu para entender, né? Bom, vamos lá. O que é que vai acontecer? A gente vai separar as áreas, ó. Eu posso desenhar aqui uma embaixo da outra e traçar aqui a linha, ó. Tracejada aqui, ó. Traçando aqui. Aqui tem uma outra figura. Vou traçando aqui também. E aqui é o final da viga, né? Traçando aqui o final. Vou traçar aqui o começo também da viga. Pronto, a viga vem só até aqui. Então eu vou... Deixa eu pegar a borracha aqui. Vou apagar esse finalzinho aqui que eu desenhei a mais, né? Pronto, consegui apagar o finalzinho ali da linha. Vamos começar aqui o gráfico. Lembrando que no diagrama do momento fletor, ele é invertido. Ou seja, os números positivos estão embaixo e os números negativos estão em cima. É invertido. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, eu tenho que saber as áreas desses 2 triângulos aqui. Só que o que é que acontece? Eu não sei o momento em que essa linha cruza a linha da viga. Eu preciso saber essa distância aqui e eu preciso saber essa distância aqui. Porque eu não tenho, sem essas distâncias eu não calculo a área desses triângulos. Então eu tenho que descobrir elas primeiro. Como é que eu descubro? Com semelhança de triângulo. Então eu vou só repetir esses triângulos aqui, ó. Eu tenho esses 2 triângulos. Eu sei que aqui em cima é 125 e aqui embaixo essa altura é de 25, né? Ou seja, essa altura aqui é de 25 e essa altura aqui é de 125. Tá entendendo? Pronto, vamos lá. Aí o que é que acontece? Eu sei que essa distância toda é o tamanho desse meu carregamento distribuído aqui, ó. Lembra que esse carregamento distribuído, a gente desenha ele com a reta inclinada. Porque ele tem uma reta horizontal, no gráfico ele vem com a reta inclinada. Então, esse tamanho total aqui é a base desse carregamento distribuído, 3 metros. Certo, 3 metros. Ou seja, bem aqui, eu vou dizer que eu tenho X. E bem aqui, ó, se o total é 3 e esse pedaço é X, então esse pedaço aqui vai ser o total menos esse pedaço aqui de X. Pronto. Eu tenho 2 triângulos. Então o que é que eu vou fazer agora? Regra de 3. 125 está para X, assim como 25 está para 3 menos X. Extremos, meios pelos extremos, né? Eu vou ter aqui 25x é igual 125 vezes 3, pode jogar lá na calculadora, 125 vezes 3, 375, então é igual 375 menos, multiplicando 125 vezes 3, agora menos o 125 vezes x, 125x. Tá negativo, eu vou jogar ela aqui para o outro lado, 125 mais 25 dá 150. 150x é igual a 375. X vai ser igual a 375 sobre 150. X vai ser igual a 375 dividido por 150, que dá 2,5. X é igual a 2,5, ou seja, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é igual a 2,5.
E essa outra distância aqui, como o total é 3, essa outra distância aqui vai ser meio, né? 2,5 com meio vai dar 3. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar com a área desse triângulo aqui. A base dele eu descobri que é 2,5. Então, eu vou ter 2,5 vezes 125 sobre 2. 2,5 vezes 125 dividido por 2 dá um total de 156,25. 156,25. Vamos para o segundo triângulo agora. O segundo triângulo tem uma base ali de meio, não é isso? Meio vezes a altura, que é 25, sobre 2. Meio vezes a altura de 25 sobre 2. Deu aqui 6,25. 6,25. Pronto. Já tem a área desses triângulos. Vou calcular logo a área desses retângulos também, porque aí depois eu só preencho o gráfico com os valores. Esse espaço aqui, ó, tem que ir sempre acompanhando com a viga. Essa base aqui, ó, eu tenho um retângulo aqui, ó, tá vendo? A altura dele é 25. E a base dele vai ser essa distância aqui, ó, que é entre o final do carregamento distribuído e essa força pontual, de 1,5. Então, eu tenho 1,5 vezes 25, que dá um total de 37,5. Então, vou anotar aqui nesse cantinho. 37, não vou nem anotar agora. Deixa pra lá. Vamos começar a fazer o gráfico. Eu já tenho as áreas do triângulo, né, que são as primeiras. Então, vamos começar. Vamos começar aqui de 0. Todo gráfico começa e termina em 0. Vamos lá. Esse triângulo aqui está na parte positiva, tá vendo? Está na parte positiva e todos os outros estão negativos, ou seja, a gente vai começar somando e depois vai subtraindo. Então, lembrando que os números positivos estão para baixo. Então, eu vou começar com a área desse triângulo. A área desse triângulo deu 156. Lembrando que todo esse carregamento distribuído aqui, no diagrama de esforço cortante, ele ficou com uma reta inclinada. Então, quando a gente vai passar para o diagrama de momento fletor, a gente integra. Então, quando a gente integra, essa reta inclinada se torna uma parábola. O que acontece? Essa reta inclinada está para baixo. Então, essa parábola vai ter a concavidade voltada para os números negativos. Só que os números negativos estão em cima. Então, essa concavidade vai ir para cima. Então, vamos lá. Aqui no ponto A, até o ponto... Aqui, ó, vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Digamos que esse ponto aqui, ó, é exatamente esse ponto X. Esse ponto X que é 2,5. Então, bem aqui, X é igual a 2,5. Então, bem aqui nesse ponto de X igual a 2,5, ele vai chegar num valor de 156,25. Positivo. 156,25 kN por metro. Lembra que a concavidade dessa parábola de primeiro grau vai ficar para cima, porque os números negativos estão aqui em cima. Então, vem para cá. Pronto, agora vamos para a área desse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ele tem uma área de 6,25. O que é que isso quer dizer? Uma área de 6,25 e esse triângulo está na parte negativa do gráfico de esforço cortante. Então, a gente estava aqui em 156, vou colocar aqui na calculadora, 156,25. O triângulo, esse segundo triângulo está na parte negativa. Então, a gente vai subtrair a área dele, que é de 6,25. 6,25. Deu 150. Ou seja, bem aqui no final desse carregamento distribuído, a gente vai estar em 150 kN por metro. Continua na parábola, né? Porque aqui, ó, também, ó, é a continuação da reta. Então, ela vai ser a continuação da parábola. Parábola de primeiro grau. Agora, vamos continuar. Vamos para esse retângulo aqui. Esse retângulo aqui, eu tinha calculado, deu 32,5, não foi? A base dele, que é 1,5 vezes a altura, que é 25. 1,5 vezes 25 deu... Eu vou fazer de novo aqui. 1,5 vezes 25, que é a altura, né? A base vezes a altura. Deu
37,5. A área deu 37,5. A gente está aqui em 150. 150. Essa figura está na área negativa, então a gente vai subtrair a área dela, que foi 37,5. 150 menos 37,5, a gente vai para 112,5. 112,5. Ou seja, bem aqui no final dessa área dessa figura, a gente vai chegar em 112,5. 112,5 quilonewtons por metro, vezes metro. O que acontece? Agora aqui no gráfico do esforço cortante, essa figura ela tem uma linha reta. Quando passar para um momento fletor, a gente integra. Então ela deixa de ser uma linha reta e se torna uma linha inclinada. Uma reta inclinada. Então aqui, ó, vem aqui uma reta inclinada de um ponto até o outro. De um ponto até o outro. Agora vamos para essa outra figura aqui. Essa outra figura aqui, ela tem uma base também de 1,5 e uma altura de 75. Então coloca aqui 1,5 e uma altura de 75. Deu aqui um valor de 112,5. Coincidentemente, né, que é o certo, tem que dar exatamente esse valor que a gente está aqui. Que é o que acontece? A gente está aqui em 112,5. O valor da área dessa figura deu 112,5 também. Então, o que acontece? A gente está aqui em 112,5. Essa figura está no sentido negativo. Então, a gente vai subtrair a área dela desse valor. A gente está aqui em 112,5. Então, a gente vai subtrair 112,5. E vai chegar até zero no final do gráfico. Lembrando que, de novo, aqui nesse gráfico, essa figura ela tem uma linha reta, uma reta horizontal. Então, quando a gente passar para o diagrama do momento fletor, a gente integra. Quando integra, essa reta horizontal se torna uma reta inclinada. Ai, não ficou tão certinho aqui porque eu estou fazendo com a mão só e estou olhando pelo celular. Mas é basicamente isso. Bem aqui a gente tem uma parábola de primeiro grau. Bem aqui a gente tem outra parábola de primeiro grau. Aqui a gente tem uma reta inclinada. E aqui a gente tem outra reta inclinada. E aí estão aí os três gráficos de diagrama de esforço normal, de esforço cortante e de momento fletor.